Graça e paz, que a doce graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na tua vida. Em nome de Jesus, quero compartilhar com você nesta manhã sobre a graça de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graça fala de favor e merecido. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, graça fala de um favor imerecido. Queridos, tudo que nós imaginamos que é de graça, não foi de graça para alguém. Alguém pagou o preço. Custou algo para alguém. Nós falamos que é de graça, mas custou algo para alguém. Então, você ser comunista aos 18, aos 20 anos, não é difícil de entender. É uma fase de sonhar em que você não sabe quase nada da vida. Mas depois dos 40, você continuar comunista, aí já é ser mau caráter mesmo. Por quê? Porque nós sabemos a desigualdade de renda, desigualdade de tantas situações, fruto da ganância do homem, sem dúvida. Mas aquilo que muitos querem gratuitamente custou algo para alguém. E a graça de Deus, que é de graça para mim e para você, ela custou algo. Ela custou, queridos, a vida do nosso Senhor Jesus. O texto de Efésios que eu li diz que é dom de Deus. Através da fé é dom de Deus. Nós não merecemos. Por isso que Martinho Lutero, no século XVI, ele traz uma ênfase e uma restauração incrível numa verdade, que nós somos justificados pela graça de Jesus. O homem não merece a salvação, o homem não merece a eternidade, nós não merecemos, mas Jesus pagou o preço, e para mim e para você, a vida eterna com Cristo se tornou algo gratuito, de graça. É um favor que eu e você não merecemos, mas Ele decidiu liberar, Ele decidiu dar gratuitamente. Romanos 3:24 diz: graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você encontramos graça diante de Deus, porque Jesus nos justifica. É muito difícil o homem natural que não nasceu de Cristo, que não nasceu de novo, entender isso, porque eles não conseguem compreender como homens que foram tão maus, estrupadores, matadores, violentos, sanguinários, feminicidas, quantos homens maus de repente encontra com Cristo, muda de vida, e as pessoas dizem assim: agora virou crente, agora virou bonzinho, agora virou santo. Sabe, queridos, Jesus tem o poder de fazer essa transformação. Ele tem poder de fazer toda essa mudança, e de graça. É de graça, porque é graça de Deus, favor que homem nenhum merece. O melhor homem que nós imaginamos, ele não merece esse favor. Romanos 4,16 diz: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida toda a descendência de Abraão. A graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão teve. A fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos. Queridos, no Velho Testamento a Bíblia fala de algumas pessoas que acharam graça. Noé achou graça diante de Deus, Moisés achou graça, Maria achou graça. Mas sabe o que isso mostra, os queridos? Que foram poucos que tiveram uma vida e mereceu achar graça. Mas, como Deus queria atingir e levar toda a humanidade a ter esse acesso, veio Jesus, pagando o preço e colocando o acesso a Deus gratuitamente para mim e para você. Mas é preciso eu e você tomar posse dessa graça. Gálatas 1,6 diz: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente a fé, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Vocês, no 5,44 diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram
da graça. Queridos, é muito comum dentro da igreja hoje nós termos pessoas que ficam olhando religiosamente para outros como se eles não fossem merecedor de uma nova chance, porque errou, porque caiu, porque pecou. Queridos, é a graça que te mantém em pé, é a graça de Deus que te mantém firme, é a graça. A Bíblia diz que nós não somos consumidos pelas misericórdias do Senhor. Se nós estamos em pé, não é porque merecemos, é porque Ele nos mantém em pé. Queridos, eu e você precisamos de graça para vencer o pecado. Romanos 5,20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, queridos. A graça é a razão de nós vencermos o pecado. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando eu entendo que é pela graça que eu me mantenho em pé, pela graça que eu respiro, eu venço, queridos. Eu e você precisamos de graça para vencer nossas fraquezas, e todos nós as temos. 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, diz: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele então diz: a minha graça te basta. Queridos, que tremendo! Mas eu e você precisamos tomar posse num ato de fé, nos posicionar em Deus num ato de fé, querer ter essa experiência, querer nascer de Cristo, querer nascer de novo. Gálatas 2,19 diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Queridos, olha que tremenda experiência que Paulo tem. Paulo tem uma revelação da graça tão incrível, e ele se move de uma forma tão incrível. Por quê? Porque ele teve todo o entendimento da revelação da graça de Deus. E eu e você precisamos aprender a depender da graça de Deus. Somos o povo mais feliz da terra, porque somos da geração eleita, somos uma nação santa, somos um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos os milionários da graça, somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, a Bíblia diz. Somos príncipes e princesas do Senhor. É assim que a Bíblia se refere àqueles que nasceram de novo, queridos. Uma nação santa, somos herdeiros do Senhor, estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, somos abençoados com toda sorte de bênção. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, somos mais que vencedores, a Bíblia diz. E eu creio na palavra. Você pode não concordar comigo, mas é o que a palavra diz. E eu creio na palavra. E eu creio que é assim. Somos o bom perfume de Cristo, diz a Bíblia. Fomos lavados, purificados, remidos no sangue do Cordeiro, queridos. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quem pode nos arrancar dos braços de Jesus, queridos? Ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus. Quem pode nos separar do amor de Deus, essa graça tão abundante, tão maravilhosa? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Sabe por quê? A Bíblia diz que nenhuma acusação existe contra você, que nasceu de Cristo, que entregou a vida para Jesus. Você foi justificado. Você precisa se manter limpo diariamente. Tudo isso tem uma explicação: graça de Jesus. Decida viver na dependência da graça. Não é o que eu faço, é o que Jesus já fez por mim. O preço já foi pago. Então eu vivo pela graça. Por isso que Paulo diz: eu sou o que sou pela graça. Eu e você precisamos aprender a depender da graça do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, maravilhoso. E entenda uma coisa importante: cada vez que você errar, entenda isso: limpo espiritualmente não é o que não se suja. Limpo espiritualmente é o que se purifica no sangue purificador do Cordeiro todos os dias. Vive uma vida de altar na presença do Senhor. Vive uma vida de arrependimento. Vive uma vida de constância, dependência do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus.